Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ciência. E aí, pessoal, estou em mais uma das minhas aventuras científicas, dessa vez em Garibaldi, na Serra Gaúcha. Hoje eu vou descobrir tudo sobre genoma, DNA e as últimas novidades da biotecnologia, uma ciência antiga, mas que fica cada vez melhor com o tempo, igual as bebidas feitas aqui, graças à biotecnologia. Essa vinícola foi criada em 1915 e foi a primeira do Brasil a produzir champanhe e a ter um depósito subterrâneo de bebidas. Mas como a uva se transforma em vinho ou champanhe? Usando a levedura, um organismo vivo usado há 4.000 anos para fermentar uva, trigo e leite. A biotecnologia se desenvolveu bastante do século XIX para cá e uma revolução começou em 1953 com a descoberta do DNA. A partir de 1970, a evolução da biotecnologia andou a passos largos, com os progressos da biologia molecular, celular e química de proteínas. Foi aí que começamos a manipular o DNA por meio da engenharia genética. E quem vai me ajudar a entender esse processo é a Gisele Scopel. Ela é enóloga. Tudo bem, Gisele? Tudo bem. O que faz um enólogo? Um enólogo cuida de todo o processo de elaboração de todos os derivados da uva e do vinho. Ele cuida desde o plantio das uvas até a venda do vinho e os derivados, champanhe, suco de uva também. E como é o processo de fabricação do champanhe? Após a colheita das uvas, a gente separa a baga do engaço, que é aquele cachinho verde que tem na uva. A gente separa a baga, esmaga a uva. Como para fazer champanhe se utiliza mais vinho branco do que tinto, eu vou me deter ao processo de fermentação do vinho branco. Então, separada a casca do suco, a gente vai adicionar as leveduras. Levedura é um fungo, é um micro-organismo que não tem no Brasil, ele vem todo importado e ele vem seco, mas ativo. Então, para iniciar a fermentação, a gente adiciona essa levedura seca e um pouco de água morna para fazer uma reidratação. Depois de reidratada, passado alguns minutos, a gente inocula ela no mosto, no suco da uva. Aí ela vai realizar a fermentação. A fermentação é o processo de transformar todo o açúcar existente na uva em álcool e gás carbônico. Como isso funciona? É um processo biológico. A levedura, ela, após hidratada e inoculada, ela vai se multiplicar. Se multiplicando, ela vai precisar de nutrientes. O nutriente dela é o açúcar existente na uva. Para ela sobreviver, ela vai estar consumindo esse açúcar e transformando ele em álcool e liberando o gás carbônico. Então, ela transformando esse açúcar em álcool, vai consumindo todo o açúcar que tem ali no mosto. Quando o açúcar estiver acabando, ela vai morrendo e quando o açúcar acabar, elas acabam morrendo todas. Uhum. Quanto tempo mais ou menos ele dura? No vinho, em torno de 10, 12 dias. Dá para fazer em 4 ou 5 dias também, mas não fica um produto tão excelente. E depois, qual seria a próxima etapa? Após fermentado, que a levedura já morreu, a gente então separa essa levedura morta e limpa o vinho com uma filtração. Aí eu estou com o vinho pronto, o vinho base pronto para fazer o champanhe. A segunda fermentação, então, acontece na garrafa.
As leveduras ali dentro vão consumir aquele açúcar que a gente adicionou para transformar ele em álcool e gás carbônico. Só que agora o objetivo não é só o álcool, é o gás carbônico. Por isso agora a garrafa fica fechada para esse gás ficar ali dentro para formar a borbulha, o gás que o champanhe tem. Após a levedura consumir todo esse açúcar, ela vai morrer novamente. Então, ela vai ficar um tempo ali com a garrafa deitada, fazendo a autólise da levedura, que é a quebra da parede celular da levedura, para liberar outros compostos aromáticos e outros compostos de sabor, para melhorar a qualidade do champanhe. Gisele, para que serve esse depósito subterrâneo? No subsolo, a temperatura é mantida mais fácil. E como as bebidas não podem sofrer um aquecimento e um esfriamento da temperatura, é melhor que elas fiquem na cave, que se mantém sempre uma temperatura constante de 12, 15 graus. E então elas não sofrem com isso, porque pode mudar, pode ocorrer reações e mudar as características delas. Bom, então agora vamos ver o resultado desse processo todo, né? Eu tô louco para experimentar esse champanhe. Então vamos degustar. Vamos lá? Vamos. Gisele, muito obrigado, me ajudou bastante. Espero ter esclarecido todas as tuas dúvidas. E um brinde à biotecnologia. Às vezes a comunidade científica se divide em assuntos polêmicos. E com a soja não é diferente. Afinal, tem muita gente que alerta para os riscos das sementes transgênicas. E para saber mais sobre esse assunto, eu venho aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul conversar com a professora Maria Helena Zanettini. Tudo bem, professora? Tudo bem, Alexandre. Professora, o que é a soja transgênica? Bom, vamos imaginar por que nós fizemos uma soja transgênica e qual é a característica dessa planta. Normalmente, quando nós cultivamos, seja milho, soja ou qualquer outra planta, nós vamos utilizar herbicidas. O herbicida, no caso deste glifosato, que é o herbicida utilizado na soja transgênica, o glifosato, normalmente, nas plantas que não são transgênicas, matam a planta porque inativam uma proteína, né? Então, se retirou da bactéria um pedacinho do DNA que corresponde a um gene. Este gene, então, codifica a proteína que não é inativada pelo glifosato. Portanto, se a soja tiver esta proteína, a soja não irá morrer quando eu utilizar o glifosato na lavoura. Qual é o tema central dessa polêmica toda envolvendo os transgênicos? Na verdade, a proposta da biotecnologia, da transgenia, é reduzir o uso de agrotóxicos. Certamente, isso implica numa mudança neste mercado de agrotóxicos. O que aconteceu com o advento dos transgênicos? Pela novidade, pela falta de experiência com estas plantas, se exige um teste altamente rigoroso. Deste ponto é que eu acredito que essa polêmica venha a beneficiar, porque não só nós devemos exigir um teste rigoroso de transgênicos, como deveríamos exigir para outras plantas, como as obtidas por cruzamentos entre espécies. O que eu posso dizer com toda tranquilidade é que qualquer produto está levando pelo menos 10 anos em testes. Se ele foi liberado, é que não se verificou nenhum problema ambiental e nem risco para a saúde humana. Aqui no Brasil, nós sabemos que o feijão é a base da nossa alimentação. Mas veja, o feijão, ele tem deficiência de alguns aminoácidos. Os pesquisadores pensaram, nós podemos melhorar o valor nutritivo do feijão se nós conseguirmos uma proteína que complete as proteínas do feijão. Essa proteína foi buscada em castanha do Pará.
Quando se isolou essa proteína, é uma proteína rica num aminoácido que falta no feijão, que se chama metionina. Mas, no estudo da proteína, se verificou que ela poderia causar alergias. Por precaução, como algumas pessoas poderiam ser alérgicas àquele feijão, se essas pessoas fossem alérgicas à castanha, este produto nunca chegou ao mercado. Isso eu acho que mostra o rigor. Quer dizer, no momento que for detectado algum problema, este problema vai determinar a interrupção da produção, do processo de produção deste alimento, no caso. Professora, é verdade que a gente já consome transgênicos há algum tempo e nem sabe disso? Hoje, na indústria da alimentação, se usam muitos produtos, proteínas, enzimas, aminoácidos, produzidos por organismos geneticamente modificados. Novamente, um exemplo pode deixar mais claro esse assunto. Veja, quando se produz queijo, para a produção de queijo é necessário o coalho. O coalho é uma proteína. Essa proteína, até alguns anos atrás, era obtida do estômago de bezerros. Então, nos abatedouros se isolava essa proteína, que era utilizada como coalho. Há vários anos atrás, se retirou o gene do bezerro responsável pela produção desta proteína, que se chama quimosina. Se colocou esse gene em bactérias e leveduras, vejam, o gene do bezerro na bactéria e levedura, produzindo uma nova proteína que hoje praticamente é utilizada na produção de mais de 80% do queijo do mundo. Em bebidas, em outros produtos lácteos, mais de 90% dos produtos industrializados, se pode dizer que algum componente foi obtido de um organismo geneticamente modificado. Só isso dá um exemplo e mostra o potencial dessa tecnologia para que nós possamos, no futuro, usufruir benefícios, tanto na saúde, na melhoria da qualidade dos alimentos, certamente na agricultura. Professora, muito obrigado, foi muito esclarecedor. Alexandre, estamos aqui, sempre à disposição, em tudo que nós possamos ajudar a essa sociedade a entender o potencial dessa tecnologia. Muito obrigado. Na biotecnologia, a ciência está dando o que falar. Prós e contras não faltam, e isso ainda vai ser discutido por muito tempo. Não tem como fugir da questão. Mas agora eu vou conhecer um outro aspecto da biotecnologia. Sabe onde? No Rio de Janeiro. Então a gente se vê lá depois do intervalo. Hoje eu estou correndo atrás de respostas sobre a biotecnologia. Uma das ciências mais versáteis que existe, capaz desde fazer pão ou cerveja até criar clones. Para conhecer mais sobre ela, eu vim aqui para a Universidade Federal do Rio de Janeiro visitar um banco de sangue de cordão umbilical. Bem, uma das novidades da biotecnologia é o trabalho com células-tronco. E o melhor é que essa é uma ciência onde o Brasil se destaca e que já está dando os primeiros resultados. Quem acompanha o noticiário sabe. A pesquisa com células-tronco, coordenada por médicos do Hospital Procardíaco do Rio de Janeiro, foi finalista do 15º Congresso Europeu de Cardiologia. Em novembro de 2004, uma equipe de médicos brasileiros fez com sucesso o primeiro transplante mundial de células-tronco para tratar um paciente que teve derrame. Os cientistas têm debatido muito sobre o potencial terapêutico da biotecnologia. Bom, para saber um pouquinho mais sobre as células-tronco, eu estou com a Silvia, que é diretora técnica desse banco de sangue de cordão umbilical, que vai tentar esclarecer as coisas um pouquinho para a gente. Tudo bom, Silvia? Tudo bem. Começar pelo começo. O que são as tais células-tronco?
célula-tronco é um termo genérico que nós damos a células que são capazes de dar origem a diversos tipos celulares. Então, por exemplo, dependendo do estímulo que essa célula receba, ela pode se diferenciar em uma célula cardíaca, ou numa célula nervosa, um neurônio, ou numa célula óssea, e nos diversos tipos celulares que compõem o organismo. E onde elas são encontradas? Hoje nós já sabemos que essas células podem ser encontradas em alguns lugares diferentes. Então elas podem ser encontradas lá no início da formação do embrião, assim que um espermatozoide se une a um óvulo, essa célula vai dar origem a todo o indivíduo, e essa é uma fonte de célula-tronco. Mas nós descobrimos também que células retiradas da medula óssea de indivíduos adultos ou do sangue do cordão umbilical de bebês que acabaram de nascer, você também tem células-tronco e que são capazes também de se diferenciar em diversos tecidos, como esses que eu citei. Como que elas são usadas na prática? Elas já são usadas? Já é uma tecnologia em aplicação hoje? Nós temos algumas aplicações que já são efetivamente utilizadas para tratamento, que seria o caso, por exemplo, do transplante de medula óssea. No transplante de medula óssea, você tem um problema na formação das células do sangue, uma leucemia, uma anemia, onde a célula-tronco que forma o sangue não está formando da maneira adequada. Se você tem uma fonte de células-tronco saudável, que não tem aquele erro, não tem problema, você dá para esse paciente essa célula e ela vai agora produzir células saudáveis do sangue. E esse mecanismo está sendo estudado para o uso em outras patologias. Uma pessoa só pode ser beneficiada pelas próprias células-tronco ou existe alguma compatibilidade? Pode ser usada de outra pessoa? Pode ser utilizada de outra pessoa desde que haja compatibilidade. Você precisa fazer o estudo dessa compatibilidade. Nós temos nas nossas células uma informação, que é uma informação genética, que dá o perfil de compatibilidade de cada indivíduo. Agora, se você colhe essa célula do cordão umbilical no momento do nascimento, você pode guardar essa célula que é 100% compatível com o bebê que nasceu e que pode servir como uma fonte de células para aplicações no futuro. Por isso que existe esse banco de sangue de cordão umbilical. Agora eu fico pensando, como que é feita a armazenagem disso? Você precisa fazer um processo que é um processo bastante delicado, né? O material é colhido na hora do nascimento do bebê. O bebê nasceu na maternidade, o sangue é coletado. Esse sangue é coletado da placenta e do cordão umbilical, que seriam descartados, seriam jogados fora, e trazido para os nossos laboratórios, onde as células são preparadas para o congelamento. Porque você não pode, a célula está a 37 graus no organismo, 36 graus e meio no organismo. Se você coloca a menos 196 graus, que é a temperatura de armazenamento, ela vai morrer. Então, nós temos que preparar essas células, elas sofrem um processo, é colocada uma substância que organiza os cristais de gelo dentro dessas células e ele vai para um equipamento que faz o decaimento de temperatura programado. Uma vez congelada, aí sim ela vem para os tanques de armazenamento e ficam armazenados, mas já existem trabalhos científicos comprovando a viabilidade dessas células por 15 anos. Você tem uma ideia de quantas pessoas estão mais ou menos com o futuro garantido aqui com vocês? Nós temos aqui mais de 5.500 crianças que têm seus bebês, os seus sangues de cordão congelado. É uma ação que está crescendo muito. No início ela era bem menor por falta de informação, porque as pessoas não sabem, não conhecem o potencial dessas células ainda. E nós estamos aí fazendo uma ação de divulgação do conhecimento mesmo do potencial dessas células para que as pessoas entendam e façam esse serviço. Eu acho que além dessa falta de informação, existe uma certa polêmica, né? Quando a gente fala de células-tronco, a gente tem ouvido muito falar de uma grande isso polêmica. É verdade, até uma confusão que armazenar o sangue de cordão é um problema ético. Não é. O problema ético ele está relacionado àquela célula tronco obtida lá do embrião,
quando você tem a união de um espermatozoide com um óvulo. Isso é feito nas clínicas de fertilização para que você obtenha um embrião para os casais que não conseguem engravidar e eventualmente sobram embriões. E aí você poderia utilizar esses embriões em pesquisas, porque são células que podem dar origem a todo um organismo. Essa é a questão ética, porque você estaria destruindo uma vida para tratar outra, né? No nosso caso, não. A coleta é feita de um material descartado. E quando o bebê nasce, o obstetra corta o cordão umbilical, o bebê vai para o pediatra, então ele não participa do processo de coleta, é um processo extremamente seguro e que não tem nenhum risco para o bebê. Existe uma perspectiva dessa tecnologia ser acessível para toda a população, tipo sistema público de saúde, alguma coisa assim? Hoje existe uma proposta do SUS para montar bancos públicos, onde a mãe doa o sangue de cordão umbilical e ele é armazenado, aquele perfil de compatibilidade que eu falei é codificado e é colocado num banco de dados. E quando a população precisar, ela vai lá e vê se existe alguém compatível. Silvia, qual seria a diferença de uma célula-tronco de um cordão umbilical do indivíduo para a célula-tronco, por exemplo, da medula desse mesmo indivíduo? Essa é uma pergunta bastante frequente, até porque realmente a gente fica pensando, se tem célula na medula de um adulto, né, por que você vai colher do cordão? Nós já sabemos que a célula do cordão umbilical é uma célula muito mais jovem, com uma capacidade regenerativa muito maior, uma capacidade de multiplicação maior do que a célula da medula óssea. E se a gente está pensando em tratar doenças da velhice, doenças do envelhecimento, que são as doenças degenerativas, nós realmente precisaríamos de células mais jovens. Então, a célula do cordão se mostra bastante eficiente nisso. Obrigado, Silvia. Nada. A gente vê toda essa ciência revolucionária e fica pensando, biotecnologia deve ser muito complicado. Será? Você quer ver eu fazer uma experiência nessa área? Espera só eu chegar no meu apart hotel. O ser humano usa os micro-organismos para produzir alimentos em sua própria casa há milênios. Quando eu era moleque, era moda fazer iogurte caseiro. Eu ainda lembro como é que é, eu vou mostrar para vocês. Bom, tudo que a gente precisa está por aqui. 1,5 litro de leite integral, um copinho de iogurte natural integral, desses que a gente compra em supermercado, uma panela, uma vasilha e um pano. Agora são mais ou menos umas 9 da noite. Eu vou colocar o leite na panela. Vou aquecer um pouquinho no fogão. Tá morninho. Agora eu coloco o leite na vasilha. E aqui que tá o segredo. No iogurte tá cheio de lactobacilos vivos. Eles são capazes de fermentar todo esse leite. Agora a gente mexe bem.